2026 está chegando e esse é aquele período em que a gente começa a refletir sobre o ano que passou. Você percebe que trabalhou muito, se dedicou, resolveu um BO atrás do outro, mas na prática o crescimento não acompanhou o esforço. Existe uma razão real porque muita gente não atinge os objetivos traçados, mesmo dominando técnica, tendo conhecimento e muita experiência. E essa razão não está no mercado, não está nos clientes e não está na crise. Ela está na forma como lidamos com o nosso tempo, com a nossa prioridade e principalmente com a procrastinação. Antes de falar de mudança de gestão, a gente precisa entender o que realmente impede a mudança. Muitas pessoas acreditam que procrastinação é preguiça, desorganização ou falta de vontade. Mas a ciência mostra outra coisa. Procrastinação é o adiamento voluntário de uma tarefa importante, mesmo sabendo que o atraso vai trazer prejuízos. A pergunta é, por que a gente faz isso? Por que adiamos algo que sabemos que é importante para o nosso crescimento? E aqui vem algo que muita gente nunca ouviu. Procrastinação não é um problema de produtividade. O nosso cérebro é programado biologicamente para evitar desconforto imediato. Ele prefere dar prioridade ao bem-estar no curto prazo ao invés de um benefício futuro. Por isso a gente fica no celular, fica fazendo coisas que não vão mudar nada na nossa vida. A gente fica resolvendo uma tarefa pequena muitas vezes, enquanto a gente adia o que realmente importa. Não porque a gente não quer fazer, mas porque existe uma tensão emocional associada à tarefa maior. Quando entendemos isso, surge uma pergunta importante. Qual é o preço real da procrastinação? Porque não é só perda de tempo. Pesquisas mostram que procrastinar continuamente aumenta estresse, ansiedade, sensação de culpa e prejudica decisões futuras. O que quase ninguém percebe é que quando adiamos algo repetidamente, estamos treinando o nosso cérebro a acreditar que adiar é o caminho seguro. E com o tempo isso se torna um padrão. Por isso existe gente com 15, 20 anos de experiência que ainda está no mesmo lugar, mesmo tendo uma vontade real de crescer. E a procrastinação não aparece sempre como não fazer nada. Muitas vezes ela se disfarça de produtividade falsa. Por exemplo, trabalhar o dia inteiro, mas só em tarefa de baixo impacto. Revisar documentos 1000 vezes ao invés de finalizar. Organizar, planejar, estruturar infinitamente ao invés de executar. Isso dá uma sensação de realização, mas não gera avanço concreto. Parece um movimento, mas é um movimento que não gera progresso. Então, se a procrastinação é emocional, se ela se esconde atrás de tarefas urgentes e se ela impede o crescimento, a pergunta que importa agora é como mudar isso em 2026? A resposta começa na mudança da mentalidade, não nas ferramentas. Existe um conceito importante estudado por psicólogos que separa o profissional que avança daquele que permanece repetindo o mesmo ciclo. A diferença é que um acredita que as suas capacidades são fixas, enquanto o outro acredita que pode desenvolver qualquer habilidade. Quando você olha para o seu negócio com a mentalidade de crescimento e não apenas execução, você se abre para aprender novas habilidades tão importantes como prospectar clientes que fecham contratos, aprender a precificar, tendo a certeza que vai gerar lucro para a sua empresa, melhora a sua gestão e melhora os seus processos. Agora que entendemos esse mecanismo mental, vamos trazer isso na prática. Como transformar o conhecimento em ação real? A primeira estratégia é quebrar grandes tarefas em microações iniciáveis imediatamente. Quando você reduz o tamanho psicológico da tarefa, o cérebro para de enxergar aquilo como uma ameaça emocional. Por exemplo, ao invés de estruturar uma operação de locação, o primeiro passo pode ser simplesmente listar empresas que imprimem muito na sua região. É assim que a execução começa. Microações geram início gera movimento e movimento gera consistência. E quando você aplica isso, algo poderoso acontece. A procrastinação diminui, a clareza aumenta e a gestão começa a fazer sentido. Porque gestão não é preencher planilha, comprar software ou criar procedimento perfeito. Gestão é dar direção para o seu tempo. É escolher conscientemente onde investir a sua energia. Em muitos negócios, gestão começa quando o dono decide parar de viver apenas reagindo ao que chega. Crescimento real exige intenção diária, mesmo que em pequenas doses.
Então bora lá organizar isso em algo aplicável para 2026. Um sistema simples de 4 semanas que transforma ação em hábito. Na primeira semana, identifique 3 tarefas importantes que você tem adiado. Só identificar, sem peso emocional. Na segunda semana, reduza essas tarefas em micropassos. Na terceira semana, coloque blocos de tempo na agenda como compromissos inegociáveis. Não precisa ser longo. Pode ser 25 minutos por dia. Na quarta semana, registre se houve avanço. Não para se cobrar, mas para treinar o seu cérebro a reconhecer que existe um progresso aí. E para concluir, eu quero reforçar um ponto essencial. O próximo ano não começa quando o calendário vira. Ele começa no primeiro ato de intenção consciente que você faz. A diferença entre repetir 2025 ou construir 2026 está na forma como você decide agir diante do desconforto. Porque crescimento não é consequência automática do tempo. Crescimento é consequência daquilo que você escolhe enfrentar agora, mesmo quando não é confortável. Se essa reflexão fez sentido e você quer ir mais a fundo em processo de gestão, precificação, locação e construção de uma operação previsível, eu tenho um curso completo, o Máquina de Imprimir, que vai te ajudar a caminhar no mercado de locação de impressoras com estratégia, lucratividade, sem passar perrengue, sem precisar de grandes investimentos. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição com informações completas sobre o meu treinamento. Até o próximo vídeo.